E agora vamos usar a função mutate para criar uma nova coluna, e essa nova coluna ela pode ser um resultado de duas outras ou mais, até mais outras colunas do seu próprio conjunto de dados. Então esse vai ser o caso do nosso exemplo aqui. Vamos continuar usando o conjunto de dados mtcars. E agora eu vou colocar aqui mtcars para criar uma nova coluna. Então vou usar o pipe aqui mais uma vez. E a função mutate, que é uma função que eu uso para criar uma nova coluna. Beleza? Então vou criar uma nova coluna, eu vou criar aqui uma coluna que seja tempo por peso. É o tempo que o carro faz, né, em 1/4 de milha dividido pelo peso dele. Vamos supor que eu quero calcular essa estatística aí para ver se os carros mais pesados são mais lentos e tudo mais. Beleza? Então, esse aqui é o nome que eu dei para minha variável, você pode escolher o nome que você quiser. E aí eu vou colocar que ela é igual às colunas QSEC, que é a quantidade de segundos que o carro demora para fazer 1/4 de milha, dividido por WT, que é o weight, é o peso, né? Tudo em inglês aí. Então, eu peguei aqui o tempo dividido por peso. E aqui vou criar uma nova coluna chamada tempo-peso. Então, eu só vou executar aqui esse código e pronto, meu conjunto de dados foi retornado aqui, o conjunto de dados completo, né, com a minha coluna aqui, como a última coluna, né, a coluna nova que eu criei aí. Então, tempo dividido por peso. E aí, vamos supor que agora eu quero trabalhar com o conjunto de dados mtcars dessa forma, com essa nova coluna. Então, eu só coloco aqui para atribuir tudo isso aqui que eu fiz ao conjunto de mesmo nome. Se você quiser criar um conjunto com um nome diferente, aí seria só colocar aqui mtcars2, por exemplo, ou o nome que você quisesse. Beleza? E isso aqui, como que ficaria isso se eu não fosse usar o pipe, né? Se eu não fosse usar o pipe, isso ficaria da seguinte forma, né? Usando a forma tradicional aí. Ficaria da seguinte maneira aqui, eu colocaria o mutate, e aí eu colocaria sempre como primeiro argumento o nome do conjunto de dados. E aí depois eu colocaria o que eu quero fazer, né? O que eu quero calcular. Então, esse é o padrão dessa biblioteca, né? Todas as funções seguem esse padrão. E aí pronto, criei aqui então, atribuí para o mesmo nome, né? Conjunto aqui mtcars, uma nova coluna chamada tempo-peso. Então, esse código aqui, ele é equivalente a esse código, né? Então, como eu falei para vocês, se a gente fizer um código muito simples, o pipe não vai ser tão vantajoso assim. Mas acostumem-se a usar, porque quando vocês forem desenvolvendo e tiverem casos aí um pouco mais complicadinhos, ele vai fazer muita diferença, acreditem em mim, e habituem aí a usar o pipe na linguagem, no comando aí, no script que vocês desenvolverem. Beleza? Valeu!